noite, amigos. Estamos iniciando aqui novamente o nosso quarto episódio do nosso podcast Renunciando Cash. Não entendi. Gente, a produção surtou. Não entendi nada que eles falaram. Ah, sim. Bom, pessoal, você que tá aí vendo pelo Instagram, te convido a você entrar na nossa live ao vivo agora, nesse momento. Aí tivemos muitos problemas técnicos, mas deu certo, a glória de Deus. E eu creio que todo diabo que tentou impedir esse podcast de acontecer hoje já está sendo neutralizado pelo nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém, igreja? Você deixa seu amém aí no comentário. Antes da gente estar iniciando o nosso episódio de hoje, eu vou te pedir, tá? A gente vem aqui, para abençoar a sua vida com conversas edificantes. Então, eu vou te pedir para que você nos ajude, tá? Que você nos siga no Instagram, que é renunciando_cash, é tudo minúsculo para você não ter trabalho, tá? Vou te pedir para você também estar se inscrevendo no nosso canal, Renunciando Cash, curtindo a nossa página e seguindo a nossa página no Facebook, Renunciando Cash. Nós precisamos chegar aí uma quantidade de pessoas inscritas para nós podermos estar fazendo as nossas lives no YouTube. Então, vai ser muito menos trabalhoso para a gente e muito mais fácil de você que está aí na sua casa assistir também, tá? E hoje nós estamos aqui com essa pessoa maravilhosa, de uma paciência que eu, assim, desconheço. Porque se fosse eu vou até tomar água. Se fosse eu passando pelo perrengue que essa mulher passou aqui, gente, eu já tinha ido embora. Sandrinha! A nossa convidada de hoje. Eu queria que você começasse se apresentando para o pessoal, para que as pessoas possam te conhecer quem é a Sandrinha. Amém. Bom, meu nome é Elisângela Sandra Gonçalves. Todos me conhecem como Sandrinha desde que eu nasci. Todos me chamam assim desde então. Só as pessoas do meu trabalho mesmo que me chamam do meu primeiro nome. Tudo certo. Sou casada, tenho 44 anos, tenho 3 filhos, 22 anos, 19 e 17 hoje, Uau. Graças a Deus. Sou casada, sou agente comunitária de saúde, trabalho há 18 anos nessa profissão, amo o que eu faço. Não é fácil trabalhar nessa área, mas é uma forma de ajudar as pessoas. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ajudar. Eu tento fazer o que está ao meu alcance, não só na vida profissional, mas na vida pessoal também, em todos os lugares assim onde eu faço amizade, em qualquer núcleo que eu tiver, eu sou assim, eu gosto de ser prestativa, gosto de ajudar, tanto no âmbito familiar, de amizade, trabalho, onde eu estou, eu gosto de ser prestativa e gosto de ajudar. Fico frustrada quando eu não consigo, fico triste, fico chateada, tento de todas as maneiras, tento pensar, mas enfim, quando eu não consigo, eu fico bem triste. Mas o que eu puder fazer, eu gosto de fazer sim. Sou muito família, muito demais. Defendo a minha família, gosto de defender os meus amigos, gosto de defender, na verdade, as pessoas que eu gosto muito. Eu gosto de defender. Não, eu sou muito justa também, sabe? Eu não gosto de injustiça, não gosto. Quando eu vejo algo que acontece com qualquer pessoa, assim, que eu falo, puxa, ainda mais quando é injusto, me dói muito, eu fico bem, bem chateada. Eu acho que, que nem eu tinha falado, é muito difícil falar da gente mesma, né? É muito difícil, não é fácil, mas é porque, de repente, eu tenho uma visão sobre mim Sim. que uma outra pessoa talvez não tenha. Mas eu acho que eu sou, sim, muito amiga mesmo. Eu visto a camisa. Quando é para ajudar, eu ajudo. Quando é para defender, eu defendo. E também, se eu não puder ajudar, também não atrapalho. E eu acho que eu sou muito amiga, acho que eu sou, sim, paciente, como você disse.
Não sei muito, assim, é difícil falar da gente, assim. Eu gosto muito de ouvir as pessoas falar de mim, assim, Sim. de como eu sou. Isso eu gosto muito de ouvir, já ouvi algumas vezes e me deixa bem feliz, assim, porque às vezes eu ouvi tanta crítica, né? E eu já tô calejada de muita crítica, então é difícil, é muito difícil. Então, quando você ouve um elogio de alguma pessoa, é muito gratificante, é muito bom. É uma sensação assim que é difícil de explicar. Mas eu acho que é isso que eu tenho para falar de mim. Não sei. E eu Tô queria falando. que você falasse um pouquinho sobre a Sandra serva. A Sandra que serve a Deus, a Sandra que busca Cristo. Queria que você falasse um pouco dessa Sandra. Tá, vamos lá. A Sandra diaconisa, a Sandra que serve a Deus, é uma mulher de muita fé. Muita fé. É, eu sempre acreditei em Deus, mesmo quando eu não era cristã. Sim. Né? Eu sempre fui uma mulher de muita fé, sempre fui. Mas depois que eu me converti, essa fé parece que triplicou, porque depois que eu me converti, a minha vida mudou muito, muito, e eu vivenciei muitas não, porque eu estou começando agora, mas eu vivenciei algumas coisas que eu paro e penso, falo, não, só Deus mesmo na minha vida, né? E eu sou, sim, aquela serva que gosta de servir, né? Gosto muito de servir, gosto de ajudar, de colaborar, como eu já falei, mas eu sou aquela serva que eu gosto de servir mesmo a Deus, né? E sou falha, sou pecadora, sou errante, eu erro todos os dias, eu peco todos os dias, eu falho todos os dias, eu não sou perfeita, né? Então, Deus sabe do meu coração, Deus sabe que todos os dias eu tento ser uma pessoa melhor, e é uma das coisas que eu peço muito nas minhas orações, né? Que eu peço sempre para Ele, quando eu faço a minha oração, eu peço em todos os sentidos, quando eu falo sobre mim. Não quando eu falo sobre família ou pessoas que eu oro, não. Quando eu oro sobre mim, eu peço para Deus me modificar. Eu Sim. peço para Deus me libertar de algo que desagrade a Ele, né? Uhum. E a gente sabe que a gente, né? Todos nós sabemos que somos falhos, pecadores e tudo mais. Então eu sempre peço para Deus me modificar, eu peço para Deus tirar o que desagrada a Ele, afastar o que Uhum. desagrada a Ele. E eu gosto muito de servir a Deus. Eu já vivenciei algumas coisas que é só Deus mesmo, não tem outra explicação, sabe? Coisas que eu sempre falo que Deus é na minha vida desde o dia que eu nasci. Eu já passei por algumas coisas que eu falo assim, meu Deus, hoje em dia, como serva e entendendo um pouco, hoje em dia eu sei que foi Deus na minha vida. Eu lembro mesmo antes de ser cristã, fazer uma oração e pedir um algo que hoje em dia eu lembro e falo, nossa, eu lembro que eu orei pedindo isso e eu nem era da igreja, meu Uau. Deus. Gente, foi assim, olha, muito, muito, muito Glória surreal. a Deus. Surreal mesmo, assim. E não sei, sabe? Deus é maravilhoso, não tem explicação. Uhum. Deus é inexplicável e as coisas que ele faz na minha vida, que ele fez e que eu creio que ele ainda vai fazer, é, na minha casa mudou muita coisa, no meu relacionamento mudou muita coisa, na minha convivência com meus filhos, no meu ambiente de trabalho, nas minhas amizades, mudou muita coisa, muita coisa. E é muito gostoso. Eu lembro de uma frase que uma amiga minha que se converteu, que hoje não está mais aqui, a de Maísa, e ela falava assim para mim, que foi uma conversa que eu tive. Ai, vou chorar, meu Deus. Foi uma conversa que eu tive com ela que eu decidi.
aceitar Jesus, né? Que ela já era convertida. E ela todo dia no trabalho, ela ficava conversando comigo. E aí, você está esperando o quê para aceitar esse Deus? E aí? E aí? Eu falei, não, ainda não estou preparada, eu ainda não estou pronta. E tal. Ela falou, Antes de da gente pegar esse gancho, eu queria que você explicasse o porquê dessa história, porque você já frequentava a igreja, né? sim, é verdade. Deixa eu começar do início. Isso. Eu recebi um convite de uma amiga do meu trabalho, a Magali. Sim. Ela visitava aqui a Uhum. igreja e aí ela falou assim: Nossa, gente, ela falou para mim e para uma outra amiga minha: Nossa, eu tô indo numa igreja ali que é uma unção, obrigada, que é uma unção, gente, vocês precisam conhecer. E eu fiquei curiosa, né? Uhum. Aí eu vim. Aí desde o primeiro dia que eu vim visitar a igreja, eu não consegui mais deixar de ir. Desde o primeiro dia, desde então. E eu lembro que eu vinha sempre nas quintas-feiras. A gente começou a vir, ela me trouxe numa quinta. Então eu vinha todas as quintas, né? Uhum. Comecei a vir todas as quintas. Aí elas pararam de vir, ela está no outro ministério e a outra minha amiga não vem mais, ela visita, né, as igrejas. E eu continuei vindo sozinha. E eu lembro que eu vinha nas quintas, mas no final de semana, no final de semana eu estava no samba, estava no pagode, eu estava nas resenhas, nas baladas da vida. Mesmo eu sendo só visitante, eu ainda senti um remorsozinho, Uhum. sabe? E aí eu falei assim, começou a me incomodar, vim só de quinta-feira. Começou a me incomodar. Aí eu falei assim, ai, acho que eu vou na terça também. Aí eu comecei a vir de terça e quinta. Então, toda terça e toda quinta eu estava na igreja, mas eu ainda não era cristã. Mas eu vinha todos os cultos de terça e de quinta-feira. Aquela famosa visitante frequente. Visitante frequente. E terça e quinta eu estava no culto, sexta, sábado e domingo eu estava no samba, eu estava nas festas, nas baladas, né? Bebendo, dançando e tudo mais. E eu fiquei assim quase 2 anos. Meu Acho que Deus. até 2 anos eu fiquei assim. E nisso, mas eu sentia muita vontade de aceitar Jesus. Quando tinha o apelo, eu tinha muita vontade, meu corpo tremia, minhas pernas ficavam bamba, mas eu sabia que se na minha cabeça eu não estava pronta, na minha cabeça eu não estava pronta porque eu falava assim, como que eu vou levantar a mão, aceitar Jesus e final de semana eu estar farreando, fazendo o que desagrada a ele? Então eu só vou aceitar quando eu estiver pronta, isso na minha cabeça. Porque eu não quero ser aqueles cristãos que entra, fica um pé lá e outro cá. Tipo, entra, aceita Jesus, fica 1 mês, 2 meses, depois se afasta. Aí retorna, fica um tempinho, se afasta. Eu Uhum. não queria isso para minha vida. Tudo na minha vida, tudo que eu fiz até hoje, eu sempre pensei muito antes. Tanto para namorar, para arrumar uma pessoa, para trabalhar, para fazer qualquer algo na minha vida, eu penso muito antes. Então, até nisso, para aceitar Jesus, eu fiquei pensando, Sim. né? Então, na minha cabeça, eu falava assim, eu ainda não estou pronta, eu ainda não estou pronta. Então, quando essa minha amiga de Maísa, ela sabia que eu estava vindo visitar as igrejas, e ela já tinha se convertido há pouco tempo também, e ela falou uma frase que realmente é verdade. Ela fala assim, eu me arrependo de eu não ter aceitado antes, né? Aí, e hoje em dia eu penso nisso mesmo, porque Deus é maravilhoso demais e não tem por que não aceitar. Então, na minha cabeça, eu achava que eu tinha que me preparar, eu achava que eu tinha que me libertar da bebida, eu achava que eu tinha que parar de dançar, de beber primeiro, de ir para os pagodes da vida, né? E para depois eu vim. Só que, na verdade, não é assim, né? É. Deus fala para a gente vir como a gente está, né? Que aí, Ele que às é, vezes, as demais coisas ele vai tirando e foi exatamente. assim. É, é, tirou, ele tirou. De fato, tirou mesmo. É uma coisa que eu não sinto falta, graças a Deus, eu não sinto falta. O que eu sinto falta, assim, não é falta, é saudade, né, das pessoas, porque eram Sim. pessoas que
Eu gosto muito, eram não, são pessoas que eu gosto muito e eu convivi muitos anos. E tive, sim, muitos momentos de felicidade, de alegria, né? Então, isso eu não posso negar. Mas esse negócio de beber, não sinto falta, de estar num pagode, não sinto falta mesmo. É, quando eu fui casada a primeira vez, eu não bebia, então eu não tinha isso de sair, de curtir, eu não tinha isso porque eu era casada e meu ex-marido não gostava. Quando eu me separei, a primeira vez que eu divorciei do primeiro relacionamento, aí eu me vi livre. Sim, Então eu quis pintar o sete, sim. porque eu não curti a minha adolescência, né? Eu Uhum. comecei a namorar com 15 anos e com 22 eu estava casada com a mesma pessoa. Então Meu eu não Deus. curti, não tive aquela adolescência de curtir, de sair, de passear, de farrear. Então quando eu me separei, né? E já tinha meus 3 filhos. Aí eu me vi livre, na minha cabeça eu estava liberta, aí eu falava, agora eu vou fazer tudo que eu não fiz na adolescência. E fiz. Sim. Saí muito, curti muito, ia muito para balada, passei bastante, viajei. Tudo que eu não fiz antes, eu fiz quando eu me separei. E eu sempre falava que eu não queria casar de novo, que eu não queria um outro relacionamento sério. Sempre deixei isso muito bem claro. Tanto que quando é, eu ficava com algum rapaz, algum homem assim, eu sempre falava, ó, não quero ninguém, eu acabei de sair de um relacionamento e né, fiquei presa 19 anos, eu não quero me prender de novo. Sim. Quero ficar livre, quero né, fazer o que eu quiser, sair, voltar sem dar satisfação para ninguém. Eu trabalho, me sustento, crio meus filhos sozinha e então não quero ninguém para ficar Já era a pegando no meu pé. famosa amedronta homem, né? Era, mas eu meio que amedrontava mesmo, porque quando eu ia começar uma relação com alguém, eu já falava logo, eu tenho 3 filhos. Sim. Porque hoje em dia os homens têm medo de se relacionar com mulheres separadas que Sim. já têm filhos, né? É Uhum. muito difícil você achar um homem que queira uma mulher que já tenha filhos, né? É Uhum. muito E difícil. seus filhos já eram todos grandes, né? Já eram grandes. Então, como eu não queria ninguém na minha vida, o que eu fazia para. Tenho 3 filhos. Então, tipo assim, é só hoje, tchau e acabou. Não queria, entendeu? Mas o tempo foi passando e aí eu conheci uma pessoa, o Rafael, que é meu esposo hoje. É, e eu também tentava, de todas as maneiras, não continuar com ele de jeito nenhum, porque eu não queria mesmo, eu não Uhum. queria. E eu falava, poxa, hoje eu sou tão livre, eu faço o que eu quero, para que eu vou me prender de novo? Tá tão bem assim, eu tô bem assim. Mas, mesmo eu com esse pensamento, eu já orava, eu já pedia para Deus. Olha que Meu coisa, né? Deus. Porque eu sempre falava assim, eu falava para Deus, Deus, o Senhor sabe que eu não quero ninguém, o Senhor sabe do meu coração. Mas, se for da sua vontade, do Senhor colocar alguém na minha vida, eu quero uma pessoa que primeiramente respeite meus filhos, primeiramente, respeite meus filhos, me respeite, né, me ame, né, é, que se dê bem com meus filhos, com a minha família, minha mãe, meus irmãos, todo mundo, né, meus amigos, Uhum. que seja trabalhador, que seja o provedor da casa, que, sabe, Uhum. e que goste das mesmas coisas que eu gosto, que curta tudo que eu curto, porque eu gostava de sair, gostava de viajar, gostava de bagunçar, gostava de beber, de dançar, né? Então eu pedia do jeito que eu queria. E aí quando eu conheci o Rafael, eu nem imaginava que eu ia ficar com ele, nem passou pela minha cabeça. Eu brinco com ele, que eu falo assim, nossa, né? Hoje a gente está junto, mas quando eu te conheci, você nem ficou de olho em mim. Eu doido para dar uns beijos nele, ele nem ligou para mim. Mas enfim. Aí a gente trocou telefone. Quem apresentou ele foi uma amiga minha. A gente tem uma amiga em comum, que ele já tinha amizade com ela. Uhum. E aí ela que apresentou a gente trocou telefone, começamos a conversar. Aí ele me convidou para sair. Saímos e assim desde então até hoje. Isso já vai fazer 10 anos, Meu nem Deus. parece, né? Na verdade, 8 anos.
porque tem 10 anos que eu estou separada, então vai fazer 8 anos. Vai fazer 8 anos. Então, a gente começou a ficar, só que esse negócio de ficar foi ficando muito frequente, porque de início era de vez em quando, né? Aí depois foi ficando muito frequente, muito frequente. Eu trouxe ele, primeiro eu escondi ele de todo mundo, escondi ele da minha família, escondi ele dos meus filhos, escondi ele dos meus amigos, escondi ele de todo mundo. Depois eu fui trazendo ele para o meu núcleo de amizade, núcleo familiar, e ele foi fazendo amizade. Hoje ele é amigo de todos os meus amigos. E todo mundo torcendo a favor, sabe? Todo mundo, meu, você tá esperando o quê para ficar com esse homem? Meu, ele te ama, meu, não sei o quê. O que você está esperando para casar? Até no meu trabalho, as minhas colegas falavam a mesma coisa. Aí eu ficava, meu Deus, mas que complô é esse, né? Todo mundo a favor meu, dele. Será que ele pagou todo mundo? Acha dinheiro, hein? Acha dinheiro. Aí eu falei, não é possível. E aí, ele já sempre foi uma pessoa que sempre me ajudou, mesmo quando a gente não era casado. Ele sempre me ajudou, mesmo eu recusando a ajuda dele, negando. Eu lembro que uma vez ele pegava minhas contas de água, de luz escondido para pagar. Oh, aí uma vez eu vi ele pegando, eu fingi que não vi, para deixar ele pagar. Ele colocou dentro da roupa, né? E aí eu fingi que não vi para poder... Tá vendo? E você aí com 15 anos... chorando por esse menino que não te paga um lanche. É verdade. É difícil o homem assim, muito difícil. O rapaz pagava até as contas da mulher e você tá chorando por esse menino que não te leva na esquina para tomar um açaí. Um sorvete. Olha, você se valoriza, hein? Não vou dizer nada. Valorizar. Diga nada. Enfim, resumindo, aí eu acho que Deus viu graça e acho que falou assim, tô vendo uma graça ali, acho que eu vou mexer meus pontinhos, né? E aí foi onde eu falei assim, eu acho que eu vou assumir ele para todo mundo. Eu vou assumir ele porque estou vendo que ele é muito bom para mim, ele me ajuda muito e não só por isso, eu gosto muito dele, eu vejo que ele gosta de mim, ele se esforça para me fazer feliz, né? Então, eu vou dar um voto de confiança. E aí foi onde eu aceitei ele como namorado. Aí depois... Eita, esse homem tem um galardão no céu. Eita, Jesus querido. Aí depois a gente resolveu morar junto. Depois de 2 anos a gente namorando, a gente resolveu morar junto. Quer perguntar? Aí, depois que a gente resolveu morar junto, depois de 1 ano, eu vim para a igreja. 1 ano depois. E aí, depois de quase 2 anos eu vindo, ele começou a vir, porque eu chegava em casa e falava assim para ele, nossa, aconteceu isso, e hoje lá no culto, não sei, nossa, foi uma bênção e tal, não sei o quê. E aí ele foi ficando curioso, né? E aí ele começou a visitar também. E aí foi onde ele aceitou Jesus. Em momento nenhum eu impus isso para ele. Você teve influência nessa decisão? Não, em momento nenhum. Tanto que eu achava que ele nem... Porque ele bebia o dobro do que eu bebia, né? Sim. Ele bebia muito. E quando ele aceitou Jesus, Deus tirou também. Foi assim, me surpreendeu. Mas... E a conversão dele foi muito mais rápida do que a sua? Foi muito mais rápida, porque, assim, na verdade, eu fiquei visitando 2 anos, né? Eu não era cristã ainda, eu só visitava 2 anos. Mas é como eu te falei, foi 2 anos que eu vinha na semana e no final de semana eu estava farreando. Eu estava no samba, eu estava no pagode, eu estava bebendo. Mesmo com o remorsozinho que eu sentia, mas eu ia. Né? Aí, quando era na terça-feira, eu estava aqui me esgoelando de chorar, pedindo perdão. Mas eu não deixava de ir. E aí, uma conversa que eu tive com a Admaísa e com a minha supervisora, a Edilane, que também é cristã, foi o que me fez tomar a decisão. E uma coisa que é muito interessante de falar, que Deus ele vai nos cercando, né? Sim. Deus ele vai colocando pessoas ao nosso redor que são cristãs. Tipo assim, você nem é crente, aí você faz uma amizade com uma pessoa, não sei o que, eu vou na igreja, não sei o que, jura também. E quando você vê, você já tá ali envolvida naquele meio. Já tá falando de Deus, é dessa maneira. E aí eu falava, porque a Admaísa me cobrava muito. E aí, você tá esperando o quê? E tal, não sei o quê. Aí eu, não sei, não sei o quê. E aí teve um dia que tava na mesa eu, ela e a minha supervisora, a Edilane. E aí
eu falei isso para elas, eu falei assim, ó, eu não aceitei ainda porque eu tenho medo de aceitar e no outro final de semana eu estou aprontando. Então, eu não quero ficar, né, assim, nesse vai e vem. Quando eu for aceitar, é para aceitar e pronto, e acabou. E aí, falando, elas me explicaram que não é assim, né, que Deus ia fazer o mover na minha vida e tal, e eu falei assim, nossa, e eu fiquei tão assim, chocada com as coisas que eu ouvi, que eu falei, meu Deus, então já pensei, né? Falei, então eu vou tomar minha decisão. E eu lembro que foi no congresso. Uau. Foram 4 dias de congresso aqui, e que era indo outro ministério, né? E aí, no segundo dia, no terceiro dia do congresso, a pastora fez o apelo no final, e meu corpo tremendo, e eu não conseguia nem respirar direito, assim, meu coração acelerou muito, minha perna ficou bamba, eu tremi, minha mão ficou gelada, e eu ficava, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Fui, e aí chegou aqui, a pastora ficou muito feliz, porque a gente já vinha conversando também, né? E desde então... E vale ressaltar que ela, assim, ela não era participante, né? Mas ela tinha a camisa do congresso, ela participou os 4 dias do congresso, ela ajudou na decoração, se eu não me engano, ela ajudou em alguma coisa que teve que fazer. E é assim, ela era crente e não sabia. Mas a pastora me falava isso. Entendeu? Quando a gente trocou telefone uma vez, eu passei por uma situação e que me deixou muito assustada e muito preocupada de me tirar o sono. Uhum. E eu mandei mensagem para ela. Aí ela me falou isso, você já é crente e não sabe. Né? Aí eu dei até risada quando ela falou. E realmente, ela até, no dia que eu aceitei Jesus, ela falou no microfone para todo mundo ouvir. Eu já falava para ela que ela já era crente e não sabia. E aí foi lindo demais. Depois que eu aceitei Jesus, um ano depois eu estava no grupo das irmãs, participando do outro congresso. Então foi lindo demais. E eu queria que você contasse, nesse meio tempo, né, que você aceitou Jesus num ano, e no outro você já estava ali envolvida. Eu queria que você contasse como que foi esse trabalhar. Porque tinham decisões a serem tomadas, tinham coisas que você e seu esposo não eram casados, né? Não. Vocês eram... No papel, não. Só moravam juntos, amigados. Sim. E eu queria que você contasse um pouco pra gente, né? Que foi um evento canônico, caótico na sua vida, né? Foi. Queria que você contasse. É um dos testemunhos da minha vida, que eu falo para todo mundo, principalmente para as pessoas que têm o desejo de casar, e eu uso muito a minha história como exemplo. Para quem não queria casar, de novo, né? Olha o que Deus fez. Eu aceitei Jesus, no ano seguinte eu já estava no grupo das irmãs, porém eu ainda não era batizada. E para batizar, teria que ser casada, né? Sim. No papel, porque não pode estar em fornicação. E eu lembro que era o mês de setembro, e a pastora falou assim para mim, olha, o batismo vai ser dia 3 de dezembro, então você precisa casar. Eu falei, fora de cogitação, pastora, como? A gente está em setembro, você acha que eu vou casar em 3 meses? Como assim? Não tem como, não tenho dinheiro, você sabe quanto custa um casamento? Aí ela falou assim, se vira com Deus. Você não tem fé? Ora. Meu Deus. Aí eu falei, nossa, aquilo eu fiquei até sem resposta, né? Eu falei, vamos ver que Deus prepara. Aí eu ficava, vai, pastora, deixa esse batismo pro ano que vem, para dar tempo eu me organizar, porque tem que organizar, é muita coisa, né? Ela, não, vamos dar a data do batismo, é dia 3 de dezembro. E a gente estava em setembro. Interessante que Deus falava para vocês que ele tinha pressa, né? Sim. Deus sempre usou as pessoas para... Porque a gente não tinha pretensão de casar no papel. Uhum. Mas Deus queria que a gente fizesse isso, porque Deus usava as pessoas para falar com nós dois sobre isso. E aí, quando foi em novembro... Olha só, gente. Passou setembro, passou outubro. Em novembro, um mês antes do batismo, eu fui no cartório. Né? Fui no cartório para ver as datas do casamento. E eu lembro que no ônibus daqui para lá, eu falava assim, Senhor, se for da tua vontade mesmo esse casamento, esse ano,
vai ter vaga disponível, porque está muito em cima. Praticamente faltam o quê? 20 dias para a data do batismo. Então, se for de Deus, vai ter uma data antes do dia 3 de dezembro. E seja da vontade de Deus. Aí fui. Chegou lá, foi eu e meu esposo, aí a gente foi. Aí o rapaz do cartório pediu pra gente sentar, conversamos, tal, tudo. Aí ele falou assim para mim, olha ali na parede ali. Aí tinha um calendário bem grandão, assim, né, na parede. Aí eu olhei, aí ele falou assim, aquelas datas pintadas em amarelo são as datas disponíveis. Aí quando eu olhei, dia 1º de dezembro, aí meu coração, eu falei, meu Deus. Aí eu perguntei pro Rafael, e aí, amor, o que você acha? Você que decide. Aí eu falava, meu Deus, e agora? Tira a responsabilidade das costas dele, né? Saia contigo. Aí eu falei, meu Deus, 1º de dezembro, o batismo é dia 3, mas hoje é dia 6, que hoje era dia 6 de novembro. Pro dia 1º de dezembro, eu não tinha nem um mês. Não. Aí eu falei assim, como que vai ser? Aí eu falei assim, bom, aí eu pensei, eu vim no caminho falando para Deus que se for da vontade dele, teria uma vaga. Então essa é a resposta de Deus. Então aquilo eu tive como uma resposta de Deus, uma confirmação de Deus, sim, né? E aí eu falei, seja o que Deus quiser. Moço, marca dia 1º de dezembro. Uau! Meu Deus! Aí eu falei, Senhor. Aí, tá, saímos de lá com a data. Eu lembro que eu demorei, eu fiquei tão anestesiada com a loucura que eu fiz, que na minha cabeça foi loucura, que eu falei assim, meu Deus, eu fiquei uma semana para falar para todo mundo que eu tinha marcado. Ninguém sabia, já tinha passado uma semana, olha só, faltava poucos dias, e mesmo assim eu ainda demorei de falar. Aí eu falei, não, eu preciso resolver, eu preciso fazer, porque já passou uma semana, eu não falei para ninguém ainda. Não falei para minha família, não falei para ninguém sabia. Aí aí eu pedi para você fazer o convite, você fez, aí foi onde eu fui distribuindo. E aí Não, e o engraçado que foi assim, num final do culto, ela falou assim, marquei o casamento. Aí todo mundo, não sei o quê. Aí ela, mas eu só tenho 15 dias pra casar. Aí todo mundo, Sandra, não sei o quê. Sua louca. Mas isso foi em todos os lugares. No meu trabalho também, as minhas colegas, mas pra que essa pressa? Que loucura é essa? Gente, não sei. Foi Deus, foi confirmação, e Deus tá no controle. E fui. E entreguei na mão de Deus. Aí, de início, eu não queria fazer nada. Falei assim, não vou fazer nada não, porque tá muito perto, eu vou fazer só um almoço, só para os padrinhos mesmo, tal, e para a família, né, assim, mais próxima. Porque não vai dar tempo ninguém fazer nada, não vou conseguir fazer nada, não vou conseguir resolver nada e tal. Só que Deus sabia do meu coração. Sim. Deus sabia o que eu queria. Deus sabia que eu não queria só um simples almoço. Por mais que eu falava assim, eu não tenho condições, mas eu vou fazer só um almoço, porque é o que vai dar para fazer. Em 15 dias, é o que vai dar para fazer. Mas, no fundo, Deus sabia o que eu queria. Deus sabia do meu sonho de casar de vestido de noiva. Deus sabia do meu sonho do salão, das comidas, sabe? Deus sabia da minha vontade, do meu desejo. E aí, as pessoas começaram a me abençoar. Meu Deus. Começaram a me abençoar. Os dias foram passando, 15 dias, 14, 13, 12. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu ganhei. Uma irmã da igreja me abençoou com um vestido de noiva. Meu Deus. Vestido de noiva. Faltando 4 dias para o meu casamento, eu ganhei o vestido de noiva. Eu não tinha nem o dinheiro ainda para comprar, para alugar o vestido de noiva. Faltando 4 dias para o meu casamento. Os irmãos da igreja me ajudaram muito, os pastores me ajudaram muito, a minha família me ajudou, né? Os meus padrinhos me ajudaram e foi uma bênção. Eu ganhei bolo para 200, eu tive 200 convidados, você tem noção? Meu Deus. Eu ganhei bolo, ganhei fardos e fardos de refrigerante, as comidas, o salão, o aluguel do salão, foi surreal, assim. E eu lembro que meu casamento era dia 1º de dezembro, sim, né? Eu recebo dia 30, todo dia 30. Então, eu falei assim, eu vou ter que esperar receber dia 30 para ir atrás do vestido. Meu Deus. Só que aí Deus é tão lindo na minha vida que 4 dias antes
do meu casamento, uma irmã da igreja me chamou no final do culto e perguntou: você já tem um vestido de noiva? Quando ela perguntou isso, meu coração, porque essa irmã, ela não faz mais parte do ministério, mas ela tem esse desejo de abençoar as pessoas, ela gosta, né? E ela faz de coração. E aí ela me chamou no final do culto. Quando ela perguntou: você já tem um vestido de noiva? Meu coração já quase saiu pela boca. Porque eu já imaginei que ela iria me ajudar com isso. E aí eu falei para ela que não, mas que eu iria atrás no dia 30, que era o dia que eu ia receber. Aí ela falou assim: vai amanhã na minha casa, que eu vou te dar Meu o Deus. dinheiro do. Aí ela falou assim: você tem noção do valor do vestido que você vai pegar? Aí eu falei assim: ó, entre X e X. Aí ela falou: vai amanhã na minha casa e pega o dinheiro. Aí eu falei: nossa, eu comecei a chorar na hora. Meu Deus, lindo, lindo demais. Deus é maravilhoso. E por fim, foram 3 dias, né, de comemoração, porque eu casei no civil no dia 1º. No dia 2, que foi no sábado, eu fiz o religioso. E no dia 3 foi o batismo. Então Meu foram 3 Deus. dias de churrasco, foram 3 dias de festa, de uma coisa que eu resolvi em 15 dias, que eu não tinha condições nem para comprar nem o bolo, Sim. nem nada, né? E ressaltando que o dinheiro que a irmã me abençoou com o vestido, ainda sobrou troco para eu comprar o salto. Meu Foi Deus, lindo demais, aleluia. lindo demais. E quando passou o casamento, eu chamei meu esposo e falei assim: vamos pôr na ponta do lápis tudo que a gente usou no casamento para ver quanto que daria. Aí a gente colocou o valor do aluguel do salão, o valor dos espetos, o valor da roupa, a roupa para os meus filhos, que até isso foi abençoada. Glória a Foi Deus. abençoada. No dia do meu casamento foi chegando piques e piques da minha conta. Foi maravilhoso. E eles não tinham roupa para ir. Então, até isso, Deus cuidou. Né? Então, eu falava para eles: pega o cartão, vai lá na loja e compra. Aí eles vieram no dia do casamento. Até o dia do casamento não tinha. No dia do casamento, eu fui abençoada com roupa, com a minha maquiagem, o meu penteado, que também foi uma irmã da igreja, que também não faz mais parte do ministério, que faltando, tipo, acho que faltava 1 hora e meia para o meu casamento, eu não tinha ainda penteado. Meu E aí ela me Deus. mandou mensagem, falou assim: olha, vai lá na minha cabeleireira, que eu já conversei com ela, e não conta para ninguém. Ela ainda falou assim: não conta para ninguém que eu estou te abençoando. E aí eu falei: amém, amém. Fui lá e eu ganhei até isso, até a maquiagem, até o penteado do cabelo, Deus não deixou faltar, né? E eu fui ganhando os piques na minha conta e aí eu falei para o meu esposo: vamos pôr na ponta do lápis tudo que aconteceu, tudo que foi gasto, assim, tudo que, né? Aí a gente colocou lá aluguel do salão, vestido, salto, roupa das crianças, espeto, refrigerante, a comida, churrasco, salada, tudo, 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 tudo. Deu R$ 5.000. Meu Deus. R$ 5.000 em 15 dias, onde eu ia arrumar? Né? É Verdade. Deus. Então eu falo: é Deus, é Deus. Quando a gente faz com fé, quando a gente ora, pede, porque assim, Deus sabe do meu desejo, do seu Uhum. desejo, do desejo dos nossos desejos. E Deus sabia que eu não queria um simples almoço. Deus sabia que eu queria dar uma festa, que eu queria chamar todo mundo, porque eu sou festeira, eu gosto de festa, eu gosto de bagunça, assim, né? Então eu falei assim: é um momento tão importante na minha vida que eu quero as pessoas que eu amo perto, que eu quero as pessoas que eu amo presentes, Uhum. né? E aí Deus fez. Uau. A minha lista tinha 200 pessoas. Meu Deus. 200 pessoas para 15 dias? Só Deus mesmo. Quem que faz isso? Só Deus. Verdade. Deus Verdade. é maravilhoso. E eu queria que você, a gente já tá encerrando, queria que você contasse um pouco, que você falou pra gente que você é agente comunitária de saúde. Sim. Queria que você contasse umas experiências assim que te marcou, que Como agente de como agente saúde, de saúde. você falou, já me veio uma coisa na minha cabeça que eu nunca esqueci, e foi bem no comecinho, quando eu comecei a ser agente de saúde. A gente faz visitas domiciliares nas casas das famílias, né? Tem pessoas que a gente cria um vínculo, outras não. Tem outras que a gente é só aquilo mesmo e tudo bem. Eu lembro de uma família que eu fui, que essa pessoa, inclusive ela já visitou aqui a igreja algumas vezes, só visitou. Ela é cristã, mas eu acredito que ela é de outro ministério, ou não sei se está afastada, não sei. Ela tinha um casal de filhos.
O menino tinha na época, 6 anos, e a menininha acho que tinha 4 anos na época. Tava carequinha, 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 e agora cheio de cachinho, que lindo, né? Só que um tempo depois, ele teve um novo câncer. Voltou a fazer todos o tratamento, tudo de novo. E só que eu estava em paz. Eu falei assim, ele já teve de novo, né? Vai passar por isso, infelizmente. Acredito que é algo que Deus tem na vida da mãe dele, né? Enfim. E aí ele veio a falecer. E aquilo mexeu muito comigo, porque é uma criança, sabe, com câncer. E eu falei, meu Deus, uma criança. Mexeu muito comigo, porque até então, é que nem eu te falei, é difícil você trabalhar na área da saúde. Tem que ter o dom, tem que ter dom. Eu falo para todo mundo, tem que ter dom. Sim. E perfil. Eu sou uma pessoa que eu não tenho perfil, porque eu sou muito chorona, eu sou muito de sentir a dor do outro. Então, eu não tenho perfil para ser médica, para ser enfermeira, auxiliar. Eu não consigo ver o sofrimento dos outros e estar de mãos atadas, sabe? Então, mexeu muito, me doeu muito. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou muito de criança. Então, eu fiquei dias sem dormir por causa disso. E eu lembro que eu conversei na época com a doutora, que era da minha equipe, a doutora Camila, e eu falei para ela na época, falei, doutora, mexeu muito comigo. Ela falou assim, porque é criança, né? É difícil, e ver o sofrimento dele, e isso marcou muito mesmo. Isso lá no início. Agora, nos dias de hoje, o que me marcou, e até hoje eu penso, foi quando o meu irmão teve a enfermidade. Ele teve o câncer, né, de estômago, e só que de início ninguém sabia, ele sofria com muitas dores e tal. E eu lembro de um dia que eu estava trabalhando e ele me mandou a mensagem assim: me leva para o hospital porque eu não aguento mais. Ele estava com muita dor. E para um homem reclamar que está com dor, é porque está com muita dor. E ele não gostava de ir para o hospital, ele não gostava de ir em médico, ele não gostava. Então, eu entendi aquilo como um pedido de socorro, né? E aí eu lembro que eu pedi permissão para minha supervisora para eu sair mais cedo, porque eu não dava para esperar dar o meu final do expediente para pegar ele e levar no médico. Então, eu saí mais cedo e fui socorrer ele. A gente foi para o hospital e naquele dia foi bem doloroso para mim, bem doído. E o que eu digo que marcou é eu estar trabalhando na área da saúde e me sentir inútil, porque foi o que eu senti. Porque eu falava assim, meu irmão está precisando de mim, está precisando de ajuda, e eu trabalho na saúde e eu não consigo fazer nada para ajudar ele, né? E isso, até hoje, eu penso nisso. Eu sei que Deus foi feita a vontade de Deus, né? Mas eu falo assim, poxa vida, eu lembro que eu comentei até com as minhas colegas no trabalho, elas falaram, tira isso da sua cabeça, você não é inútil. Mas eu falo assim, eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa, eu trabalho na área da saúde, eu trabalho com médicos, com enfermeiros, sabe? Eu preciso fazer alguma coisa, meu irmão está sofrendo muito. E só que não tinha o que fazer, né? Ele demorou muito para descobrir o problema, né? A enfermidade. Por mais que ele sentia dores e tudo mais, ele vivia na UPA, ele estava um dia sim, um dia não na UPA, já teve dia dele 2 vezes no mesmo dia. E ele ia lá, tomava medicação na veia, aí melhorava, vinha para casa, no outro dia voltava de novo, tomando tramal na veia, todo dia, todo dia, todo dia. E eles alegavam que era o quê? Eu não sei. Ele ia lá, reclamava de dor, dava um remédio, passou a dor, porque pronto-socorro não acompanha. Ele vai aliviar a sua dor e vai te liberar, ele não vai te acompanhar. Na verdade, ele tinha que marcar uma consulta para poder ter um acompanhamento. Mas aliviava a dor para ele e estava de bom tamanho, né? E aí, então isso mexeu muito comigo, mexeu muito com o meu psicológico, eu fiquei muitos dias sem dormir, e eu falava assim, eu conversava muito com Deus, e eu falava, Senhor, eu sou da área da saúde, me dá uma luz, o que eu tenho que fazer para ajudar ele? Né? E eu não pensava em nada.
não vinha nada assim. Mas eu vivia conversando com os médicos. Eu lembro que eu perturbava os médicos que trabalham comigo, as médicas, né? A doutora Sandra, a doutora Luísa me ajudou. E tem um médico que me ajudou muito, gente. Como eu perturbei esse médico. Eu mandava mensagem para ele quase todo dia, que é o doutor Luiz, que ele não trabalha mais comigo, já trabalhou. E todo dia eu mandava mensagem para ele. Ele me mandava mensagem todo dia perguntando: e aí, já levou ele? Pede para fazer isso, pede para fazer aquilo, porque ele ficou internado. E ele falava, o doutor Luiz falava para mim: pede uma endoscopia, pede uma endoscopia, pede uma endoscopia. E a gente pedia, e os médicos do hospital não queriam pedir, porque descartaram. Falou que era fora de cogitação. E ele: não, pede uma endoscopia, pede uma endoscopia. Quando, na verdade, na endoscopia descobriu, né? A gente insistiu tanto para eles fazer que eles acabaram fazendo, só que aí já não tinha mais o que fazer, né? Só que Deus foi tão na nossa vida, na época, que parece que cegou a gente, sabe? É, eu lembro que eu sempre conversava com as pessoas que trabalham comigo e todo mundo sempre perguntava: e aí, como é que tá seu irmão? Tal, não sei o quê. E eu falava: aconteceu isso, aconteceu tal coisa. E aí eu sempre pedia muito para Deus, assim: Senhor, é, chegou uma fase, porque eu comecei a ouvir algumas coisas, tipo assim: o médico falou assim que ele está com câncer, mas que tem pontos espalhados pelo corpo. E eu não entendi. Para mim, eram alguns nódulos espalhados, que ia fazer a quimioterapia e ia acabar. Sim. Né? Só que aí, lá no meu trabalho, eu ouvi uma colega falando que esses pontos era metástase. Quando fala metástase, acabou, não tem mais o que fazer. Sim. Só que eu estava tão na fé que ele ia ser curado, eu estava numa fé muito grande, que eu falei assim: metástase, pensei comigo: metástase, isso para Deus não é nada. Metástase para a gente é o fim, mas para Deus pode ser nada. Então, eu lembro que quando ela me falou isso, eu olhei assim, mas eu não fiquei assustada, porque na minha cabeça ele ia ser curado, né? A gente orava, pedia resposta para Deus, pedia a cura, tudo mais. Só que tinha dias que eu pensava assim, eu acho que eu até cheguei a comentar uma vez. Se Deus fosse curar ele, Deus já tinha usado alguém para falar. E Deus não usava ninguém para falar nada. Isso que me deixou muito encucado, assim, por que Deus está em silêncio? Por que Deus não responde? Por que Deus não usa alguém para falar, né? E isso foi me deixando preocupada. Eu falei: Deus está em silêncio. Deus está em silêncio, Deus está em silêncio. E vale ressaltar que não foi falta de busca, né? Não, Foi falta de busca. não foi falta de Foram busca. feitos grupos de oração, correntes de Sim, oração. a gente sempre estava no monte. Era oração 24 horas por dia, porque a gente acordava pensando, dormia pensando, passava o dia pensando e sempre pedindo a Deus, sempre ali em pensamento, Senhor, cura, Senhor, cura. Eu lembro que eu não orava por mais nada. Eu não conseguia orar por mais nada. Eu só conseguia orar por ele. Tanto que quando Deus resolveu recolher ele, eu comentei até com a pastora, eu falei: pastora, eu não consigo mais orar, porque o motivo da minha oração não está mais aqui. Então eu não sei mais o que orar, não sei mais nem o que pedir para Deus, porque a gente ficou 3 meses orando pelo mesmo propósito, que quando acabou, eu não sabia. Eu lembro que eu ajoelhei. Eu ajoelhei e fiquei parada assim, meu Deus. Eu não sabia o que falar, né? E aí a pastora falou: não, descansa seu coração, porque Deus sabe do seu coração, fique em paz, amém. E aí eu fiquei tranquila, mas foi e aos muito poucos Deus difícil. foi te restaurando. Foi. E eu falo hoje que Deus, ele é tão maravilhoso que. E eu falo para todo mundo que se nós não estivéssemos na igreja, com tudo isso que aconteceu com ele, já teria acontecido outras tragédias na minha família, porque a gente não ia ter sabedoria, não ia ter discernimento de tudo isso que aconteceu com ele. Hoje a gente sabe que ele cumpriu a missão dele aqui na Terra, Deus lapidou e recolheu. A gente sabe que eu tenho certeza absoluta que ele está na glória hoje. Mas se fosse há um ano atrás, ele não era convertido, entendeu? Então, eu não sei como seria a minha família hoje, a minha irmã,
que não aceita de jeito nenhum até hoje a morte dele e sofre muito sempre. Eu sofro, mas eu me conforto de saber onde ele está hoje. E Deus, nas minhas orações, eu sempre venho pedindo forças para mim, para os filhos dele, para a esposa dele, para a minha mãe, porque ele era o xodó da minha mãe, para os meus irmãos e para todas as pessoas que amavam ele. Porque a minha família é muito grande. E meus primos tinham ele como irmão. Ele era irmão dos meus primos. Ele era pai dos meus filhos. Ele era pai de todos os sobrinhos dele. Ele era pai até dos primos nossos. Então, ele era o paizão da família. Era ele. Então, eu sempre venho pedindo para Deus vir confortar todos os nossos corações e dar força diariamente para a gente poder continuar e para a gente poder sentir o legado que ele deixou. Então, assim, hoje eu estou bem, né? No começo eu sofri mais, assim, hoje eu estou bem, de vez em quando bate uma bad, mas assim, eu penso nele todos os dias. E eu choro quando eu penso no sofrimento dele, das coisas que eu vi, o sofrimento assim dele, de ver ele rolar no chão de dor, de ver ele vomitar sangue, de ver ele se contorcer de dor, sabe? Porque ninguém merece passar pelo que ele passou. Ninguém merece. E a gente fica triste porque a gente fala, poxa, ele não merecia passar por tudo isso. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele lapidou. Então, para Deus, ele precisava passar por aquele processo nesses 3 meses para poder ir para a glória, né? Então, Deus é maravilhoso e ele, sim, nos conforta nossos corações todo dia. A gente pensa nele todo dia, mas a gente está bem. Estamos bem, graças a Deus, né? Estamos seguindo a vida, trabalhando, vivendo e adotei a minha cunhada, que mora no meu coração, né? Minha filha mais velha. Brincadeiras à parte. Mas, assim, eu e a minha irmã falou para ela que ela não está sozinha, ela tem a gente, vai ter para sempre, os filhos dele também, as minhas sobrinhas que já são adultas, os filhos dele que são pequenos ainda, o que a gente puder fazer para ajudar, para amenizar a dor, a gente vai fazer. E eu creio que tudo isso tem um propósito, a gente ainda não entendeu, mas esse propósito vai ser cumprido, né? E lá na frente a gente vai entender tudo isso. É dolorido, é doloroso, é triste, é sofrido, porque a gente queria ele aqui. Mas a gente também não queria ele aqui sofrendo, sim, ele aqui com uma enfermidade ou com uma deficiência. Ele também não ia aceitar, porque ele sempre foi muito ativo. Então, Deus sabe de todas as coisas, é o que eu sempre falo. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Isso é o que me conforta. Sandrinha, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, seja de fé, seja de encorajamento, que Deus colocar no seu coração. Amém. Gente, primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade aqui, né? Obrigada a vocês também por assistir a gente. Obrigada às pessoas que estão nos assistindo, porque eu enchi o saco de todo mundo. Assiste, assiste. Muito obrigada mesmo, de coração. Dizer para vocês que sigam esse Deus. Para os que já são cristãos, não desista, porque não é fácil mesmo. E Deus também falou que não ia ser, mas mesmo não sendo fácil, a vitória é certa, né? Não desistam desse Deus. E para as pessoas que não são cristãs, pensa melhor. Não faça como eu, que tentou esperar, tá preparada, né, para aceitar Jesus. Não. Vem do jeito que você tá. Vem do jeito que você tá, que você vai ver a mudança que Deus vai fazer na vida de vocês. Vocês vão ver a mudança. Só quem vive em Cristo sabe o que Deus faz nas nossas vidas. Só quem sabe. Então, viva esse Deus. Procura esse Deus. Viva esse Deus.
E vocês vão ver como é surreal o poder que ele tem na vida de vocês. E muito obrigado, beijo. Espero que gostem, espero que edificou a vida de alguém, tá bom? E beijo para vocês. Com certeza. Gente, eu queria agradecer a vocês, Sandrinha. Deus abençoe por estar aqui nesse projeto. Amém. Deus colocou em meu coração. Obrigado por tocar as minhas loucuras, né?